AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler somente o versículo de número 18. O capítulo é 1 e o versículo é 18. Eu vou ler o versículo e toda a igreja irá repetir o mesmo versículo. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos à leitura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Pode sentar, amados. O apóstolo, escrevendo aos irmãos na igreja de Corinto, ele trata sobre vários assuntos, e dentro dos assuntos de algumas dificuldades que acontecia na igreja, Paulo insiste em dizer que o homem só será salvo através da cruz de Jesus Cristo. O homem sem Deus, ele faz planos, ele faz projetos, estabelece projetos e vive às vezes confortavelmente, religiosamente, tranquilamente. Tem pessoas que você vai falar para ele a respeito de Jesus Cristo, ele olha bem para você e diz assim: eu não sei por que você está falando isso para mim. Deus é um só. Todas as religiões levam o homem a Deus, porque Deus é um só. Verdade é que Deus é um só, mas o Deus que é único e verdadeiro não é o Deus de todas as religiões. Deus se manifesta ao homem através da pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando aqui esteve, e ele conversando com os seus discípulos, fazendo a promessa no capítulo 14, ele diz assim para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não falaria isso para vocês. Mas se eu for e preparar lugar, eu volto e levo todos aqueles que creem em mim. Essa é a promessa. Aí Tomé, que estava lá, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai e não conhecemos o caminho. Jesus faz uma declaração tremenda. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou uma das verdades. Ele disse: eu sou a verdade. E Jesus diz: eu sou a vida. Não haverá vida espiritual fora de Jesus Cristo. Quando o apóstolo São Paulo diz isso para nós, que o evangelho é loucura para as pessoas que perecem ou que morrem sem Deus, é porque é uma coisa meio inconcebível. Vamos observar uma situação. Primeiro, como foi que o homem criou, como foi que Deus criou o homem? Deus criou o homem perfeito. Aí alguém questiona e diz: por que Deus não criou o homem e disse: faça-se? Meu irmão, você acha que eu vou questionar o Criador? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Deus falava e as coisas iam sendo criadas. Deus já havia criado a terra. A Bíblia diz que Deus pega da terra e faz o homem. O homem é feito da terra.
E a Bíblia diz que esse homem feito, esse boneco sem vida, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E este homem, criado por Deus, se torna alma vivente. A Bíblia diz que Deus, vendo que tudo que ele havia criado e colocado o homem como seu administrador, e que no meio dessa administração da criação de Deus, não havia alguém semelhante ao homem que pudesse estar ao lado do homem. Para cada animal havia o seu correspondente, mas para o homem não havia. A Bíblia diz: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. A Bíblia diz que Deus faz o homem cair num sono profundo, e de uma das costelas Deus tira e faz a Eva, a mãe de todos os viventes. A Bíblia diz que Deus coloca esse casal dentro do jardim do Éden. Na criação perfeita da terra, Deus cria um jardim muito especial e coloca ali todas a plantação, todas as frutas, tudo aquilo que era necessário para a manutenção do homem, para a sua alimentação. A Bíblia diz que Deus diz para o homem e para a mulher: tudo que está aqui é de vocês, pode comer à vontade. Só que, lá naquele belo jardim, havia duas árvores especiais. Havia a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore do fruto da árvore da vida. Deus coloca esse homem, esta mulher no jardim e diz para ele: pode comer tudo o que você quiser. Irmão, imagina para mim, se nós tivéssemos tempo, e se nós estivéssemos num outro local, ou na escola dominical, nós íamos pedir para os irmãos: diga para mim, irmão, quais eram os frutos que Deus havia criado e colocado à disposição. Alguém ia falar abacate, abacaxi, laranja, e aí ia ficar falando a tarde, a noite inteira. Tudo perfeito. Só tinha um detalhe: até da árvore da vida o homem poderia comer. O homem só não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Adão e Eva, que Deus vinha falar com o homem. Olha que coisa, irmão, tremenda. Olha aqui, o que os nossos pais levaram, nós perdemos. A Bíblia diz que na viração da tarde, Deus, o Criador, vinha conversar com o casal. Vocês conseguem imaginar? O Criador não é da terra, não é do nosso sistema solar, é o Criador do universo, é o Deus Todo-Poderoso, que vinha e conversava com o homem e com a mulher. Eu não sei qual era o diálogo. Deus falava, o homem ouvia e conversava com Deus. Os irmãos conseguem imaginar? Eu gosto muito deste hino. Na oração encontro palma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Nós aqui, irmãos, cheio de defeito, vaso às vezes trincado, vasos que vazam, quando a gente fecha os nossos olhos e nos prostramos na presença de Deus, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, a gente sente aquela alegria, a gente se renova. Agora você imagina Adão e Eva sem pecado e Deus conversando, diálogo. Meu irmão, coisa tremenda. Mas a Bíblia diz que o diabo, aquele anjo que foi expulso do céu, juntamente com um terço de anjo de quantidade,
um terço é a quantidade de anjos que haviam no céu. Nós não sabemos se é 1 milhão, 1 bilhão, 1 quatrilhão, não sabemos quanto é, mas é tanto demônio que consegue atribular a vida de mais de 7 bilhões de seres humanos na terra. A Bíblia diz que o diabo, e Deus deu a ordem, de tudo vocês podem comer, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo chega e vai conversar com a Eva. Eu acho muito interessante esse diálogo, porque ali a cobra, ali é literal mesmo, só que ali aconteceu um fato. O diabo, a antiga serpente, como está lá em Apocalipse, ela entra na serpente. Ali é o primeiro relato de incorporação demoníaca, mediúnica, que a Bíblia registra. O diabo entra na cobra e conversa com a mulher. E a conversa, Deus diz, de tudo que tem no jardim, vocês podem comer tranquilamente, é de vocês, até da árvore da vida, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Ouça o diabo conversando com a Eva. E é interessante, se eu perguntasse aqui nessa noite para as irmãs, se uma cobra estivesse em pé e conversasse com vocês, o que vocês fariam? Não só as mulheres, mas muitos homens aqui sairiam correndo. Você já pensou? Repreende isso daqui em nome de Jesus. Mas a mulher, irmão, eu quero mostrar esse negócio. Ela não tinha malícia. Se você pegar uma criança sem malícia, você soltar uma cobra, ela é capaz de ir lá e pegar a cobra, querer pegar a cobra. Não existia isso. Mas o diabo, alguém tem aqueles irmãos que gostam de estudar, se aprofundar nas escrituras, eles querem saber alguma coisa. Eu fico satisfeito com o relato bíblico. O que está relatado para mim já é mais do que suficiente. Aí o diabo chega na serpente e diz, foi assim que Deus disse, olha a conversa do diabo, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso, mas o diabo, ele introduziu. Toda vez que o diabo tentar você, meu irmão, minha irmã, ele vem com sapatinho de algodão e ele tem partes de verdade e o resto é mentira. Ele não pode ter verdade total porque ele é o pai da mentira. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher disse, não, Deus disse que nós não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós comermos ou tocarmos, nós vamos morrer. Aí o diabo diz para a mulher, não é desse jeito não. Olha o argumento, irmão. O diabo não mudou. Ouça, não é desse jeito. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Como é que pode ser igual a Deus? Como é que pode a criatura ser igual ao Criador? O homem é feito do pó da terra, a mulher é tirada da costela do homem. Como é que pode ser igual ao Criador? Mas o diabo é tão persuasivo, é tão convincente, e escute, ele não mudou as suas estratégias. Ele continua com a mesma estratégia hoje. Aí a Bíblia diz que a mulher pegou do fruto, e é interessante que a Bíblia diz que o fruto era bom para se olhar, desejável para se comer. Pecado não é ruim, pecado é gostoso para se praticar. O problema do pecado é as consequências. Todo mundo fica inebriado, apaixonado, desesperado, fica fora de si quando o pecado está se assediando, porque o pecado é tremendo, irmão. Se pecado não fosse gostoso, ninguém pecaria. Você já viu alguém falar, me dá um abezentacil na testa?
mas todo mundo gosta de um pudim no pratinho, geladinho, furadinho, com aquela calda. Às vezes o irmão não pode nem comer aquilo. E aí ele come que depois tem que ir até para o médico. Meu irmão, escute o que eu vou falar. Aí você está ouvindo o que eu estou falando aqui nessa noite. Para nós que somos crentes, eu vou fazer 3 perguntas. Se as respostas forem afirmativas, vocês digam glória a Deus. Você crê que Jesus Cristo veio ao mundo? Você acredita que Ele nasceu de uma virgem? Acredita que Ele foi jovem, adolescente, e com 30 anos começou seu ministério? Com 33 anos Ele foi ao Calvário? Foi crucificado? Ressuscitou ao 3º dia? Está vivo? Voltará? E nos levará? Sabe por que você deu glória a Deus? Porque Deus nos deu fé. Nós somos homens e mulheres que temos fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu leio esse texto e explico o que eu estou falando, e o irmão no seu coração incha de alegria. Essa é uma verdade que eu e você não temos nenhuma dificuldade de crer. Porque recebemos de Deus fé, e recebemos fé quando nós ouvimos o Evangelho. E eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que aqui se faz presente, que ainda não entregou a sua vida para Deus, você tem a oportunidade nessa noite de receber fé e ser salvo na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o diabo convence a mulher come do fruto e dá para o homem. E a Bíblia diz que ambos comeram o fruto. Mas Deus vinha na viração da tarde, os irmãos lembram? Conversar com o homem. Quando Deus chega no jardim e chama Adão, Eva, eu estou imaginando. A Bíblia diz que Adão se escondeu. Entre nós aqui, só... Quando a gente peca, qual é a sensação? Qual é a sensação quando a gente peca e não confessa? É de se esconder, de não vir ao culto, de não se relacionar mais com os irmãos, porque o pecado nos tira a comunhão. E a Bíblia diz que Deus procura o homem, e Ele diz: Adão, aonde você está? Ele diz: eu ouvi a sua voz e escondi-me. E Deus diz: você escondeu por quê? Porque eu estou nu. Ué, peraí. Estou nu? Mas o homem não tinha roupa. Ele perdeu a presença, a glória de Deus. Quando o homem e a mulher comeu do fruto, desobedeceu a Deus, eles perderam a presença de Deus na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem só tem restituído a presença de Deus em sua vida quando ele ouve o Evangelho. Ele entende que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue inocente, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas quando o homem ouve a mensagem, e essa mensagem acompanhada de confiança, eu creio que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados. E o pregador pergunta para o pecador: você quer receber o perdão dos seus pecados? E o pecador diz:
eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu quero o perdão dos meus pecados, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Neste momento que este homem, esta mulher faz essa decisão, a glória de Deus se enche na vida deste homem. A Bíblia diz que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus Pai está no céu, Deus Filho está à direita do Pai, e Deus, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita na vida daquele e daquela que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. É por isso que eu não aceito algumas falácias, algumas conversas antibíblicas de pessoas que não têm conhecimento das Escrituras. Porque existe uma lei na física, irmão, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Aonde está esse carnê, se eu quiser colocar esse, eu tenho que tirar esse e colocar esse. Se eu quiser colocar este carnê no lugar desse, eu tenho que tirar esse. Se o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, não tem espaço para mais ninguém na minha e na tua vida. Concordam ou discordam? É por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, mas vamos voltar para o texto lá. Aí, o que acontece? Deus diz, você comeu do fruto que eu disse que você não devia comer. Agora começa a nossa história. A história de fugir da responsabilidade. Nós não somos do mesmo jeito? Aí Deus diz para Adão, você comeu do fruto. Senhor, a mulher que tu me deste, o homem indiretamente está culpando a Deus. Ele está dizendo mais ou menos nas entrelinhas, se o Senhor não tivesse dado essa mulher para mim, eu não teria feito isso. E eu vou devagar um pouquinho aqui, se os irmãos me permitirem. A Bíblia não diz isso, mas use de misericórdia comigo. Senhor, Adão, não está escrito não, isso é coisa do irmão Joinville. Senhor, o senhor lembra que quando eu estava sozinho no jardim, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de errado, mas depois que essa mulher entrou na minha vida, olha a prova que aconteceu. Mentira, meu irmão. Adão era o cabeça federal da raça, meu irmão. É conversa fiado. Já viu aquele crente que você vai falar com ele? Meu irmão, não, meu irmão, não, meu irmão, eu não, meu irmão. Você não sabe, eu fui induzido. Tiago diz que nós somos tentados. Alguém disse, o diabo, meu irmão, o diabo está com raiva de mim. O diabo me tentou, é nada, meu irmão. Tiago não diz isso não, meu irmão. O diabo potencializa a sua queda. Mas a queda quem provoca é eu e você. Tiago diz que nós somos pegos nas nossas concupiscências. Tiago não diz que é o diabo. Agora que o diabo, depois que nós transgredimos, que ele potencializa aquela queda, aí eu tranquilamente que eu entendo. Por isso que pecado faz-se o seguinte, irmão. Pecou. E eu quero refrescar aqui uma situação. Porque o irmão falou assim, sabe, pastor, o senhor é muito radical, sabe, pastor? O senhor é muito estranho, sabe? Meu irmão, toda vez que nós formos confrontados, o negócio não é bom não, meu irmão. Eu não fui chamado para alisar pecado não, meu irmão. Eu fui chamado para denunciar pecado. Eu não tenho conversa com ninguém. Agora, eu tenho uma boa notícia. A Bíblia diz, se eu disser que eu não sou pecador, que eu não peco, eu sou mentiroso. Mas a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, que Jesus Cristo é fiel
para perdoar e purificar-me de toda e qualquer transgressão. Crente não vive em pecado. Crente pode pecar? Pode até pecar, mas não vive na prática do pecado. Se existe algum irmão, alguma irmã aqui, que é contumaz, constantemente cai no mesmo ato de fraqueza, você precisa procurar sua liderança e ser aconselhado, para você se revestir de graça e aprender a usar as armas. O crente está sujeito a pecar, mas o crente não tem prazer de permanecer no pecado. Por quê, pastor? Porque a sua natureza caída foi renovada em Cristo Jesus. E o crente tem uma nova natureza. Bom, mas vamos voltar lá para o Gênesis. Aí Deus fala para a mulher. Aí a mulher pegou e disse o seguinte: Senhor, Deus vai falar com a mulher, a serpente me enganou. Porque a tendência é essa, a gente vai transferindo culpa. A gente gosta sempre de um bode expiatório. Sempre a gente, crente tem que aprender o negócio, meu irmão. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência é maligna. Errou, meu irmão. O pastor Elias usa uma expressão que eu acho muito interessante. E eu quero relembrá-los. É melhor passar 5 minutos de vergonha e ir para o céu do que ficar com o pecado escondido. A Bíblia diz que o pecado não confessado é como câncer nos ossos. Tempo não apaga pecado. O irmão está na semana da ceia, ele disse: não, eu vou vigiar, porque eu estou na semana da ceia. Se ele está um mês antes da ceia, ele se sente às vezes tentado e dizer: não, a ceia está longe. Não, meu irmão, tempo não apaga pecado. Na marcha. O que apaga pecado é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que acontece isso, pastor? A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aí a Eva disse assim: Senhor, a serpente me enganou. Aí a Bíblia diz que Deus olha para a serpente e diz: maldita será entre todos os animais e vai rastejar todos os dias da sua vida. Subentende por isso que ela andava em pé. Não quero saber, não é para teólogo, não é para mim. E a mulher, aí vem a maldição, meu irmão, aí começa a desgraça, aí a desgraça. Irmãs, os irmãos ligam a televisão, só vê desgraça, mas tudo isso é consequência do pecado. Por que que o homem é ruim para com as mulheres? Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz: Eva, agora você vai ter filho com dor, e o teu desejo será para o seu marido. Agora deixa eu falar um negócio para os homens aqui nessa noite. Esse negócio de domínio masculino sobre o feminino é para quem não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus trata bem a sua esposa de igual para igual. Porque em Cristo não há macho e não há fêmea. Todos são iguais em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, quero falar para os homens, se aqui tem marido que maltrata a sua esposa, porque diz: eu sou assim mesmo, meu pai era assim, meu avô era assim, mas era tudo incrédulo, era tudo combustível do inferno. Mas agora você é crente, você também, como eu, era combustível do inferno, mas a graça nos alcançou, e a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É inadmissível um homem crente maltratar sua mulher. Primeiro, ele é um nécio, é um homem sem juízo,
Porque a Bíblia diz que a mulher é a sua própria carne. E Paulo usa essa expressão lá no livro aos Efésios, que ninguém bate na sua própria carne. Então, crente não tem esse negócio. Deixa eu aproveitar aqui e abrir um parênteses aqui. Eu não posso aceitar, escute aí que eu vou falar, depois de você salvo, se é que está salvo, porque tem muita gente que diz que é desviado, ele não é desviado, porque ele nunca foi salvo. Eu tenho um questionamento muito sério nessa questão de desviado, e eu não vou tratar esse assunto aqui. Tem muita gente na igreja que não nasceu de novo. Tem roupinha de crente, carinha de crente, prega como crente, chega até o ministério, mas não nasceu de novo, porque não tem fruto de nascido de novo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, gozo, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Aí o crente começa com essa conversa do diabo. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Ponto final. Não adianta fazer remendo, meu irmão. Você pode arrumar o argumento que você quiser. Eu quero ver quando você chegar na presença do Pai. Pastor, eu não vou viver mais com essa mulher. Por quê, irmão? Ah, pastor, incompatibilidade de gênio. Sabe o que eu quero usar? É falta de oração, falta de leitura da Bíblia, falta de aprender de Jesus, porque quem aprende de Jesus, meu irmão, é misericordioso. Eu li um negócio hoje de manhã, eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante. O presidente, o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, o pai dele era pastor, e ele estava contando que o pai dele dizia uma coisa: tem duas coisas fundamentais para o homem. Só essas coisas, se a gente conseguir fazer essas coisas, pronto, já vivemos o Evangelho. É amar a Deus sobre todas as coisas e aquele ou aquela que estiver na nossa frente. Vocês entenderam? Entenderam? Eu achei isso tão profundo, muito profundo. Você, marido, quando você olha para sua mulher, você tem que amá-la intensamente. Então não tem desculpa. Esse negócio, pastor, eu não suporto ver mais minha esposa. Tem coisa errada. Ou você não se converteu, ou você permitiu que o inimigo jogasse o veneno em você. Mas o sangue de Jesus cura e liberta. Mas vamos continuar lá. Aí o que acontece? O Adão e a Eva não podem ficar no jardim. Porque se eles ficarem, eles vão pegar o fruto da árvore da vida, vão comer e vão viver eternamente como pecador. Meu irmão, pensa bem. Eu não sei, mas aonde lá na freguesia tinha um pessoal da pesada. Tinha vizinho lá que falava: olha, quando esse fulano morrer, eu vou soltar rojão. Você imagina o Lampião sem morrer, meu irmão. Imagina esses homens, um Hitler da vida sem morrer. Mas a Bíblia diz que Deus expulsa o casal, tira ele do jardim e coloca um anjo com uma espada desembaiada, flamejante, aguardando a entrada do jardim. Aí Deus diz o seguinte: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, que é o diabo, mas o diabo vai ferir o seu calcanhar. Aí, irmão, a história vem vindo. E lá num belo dia, uma virgem está comprometida com um moço chamado José. Ela não tinha conhecido o varão. Por isso que o evangelho é loucura, meu irmão. Meu irmão, é só pela fé mesmo, meu irmão. É coisa de crente mesmo. Você vê dois crentes: ô Glória, como é que tá, meu irmão? Tô firme. Tá firme na rocha. Ô meu irmão, onde você tá? Tô no Horebe. Meu irmão, tô no Jaboque. O cara ficou: mas que conversa estranha disso aí. E é mesmo, crente é um negócio muito estranho. Tá tudo atrapalhado. Como é que tá, meu irmão? Como é que tá?
A criança está morta, você pergunta para o crente, como é que está? Na benção. A mulher está lá na internada lá, como é que está, meu irmão? Ó, na benção. Que benção, que negócio é esse? O homem está numa aflição tremenda e diz que, meu irmão, isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Coisa de crente. E aí, como é que está? Estou desempregado. Como é que está? Estou na benção. Como é que você está na benção se você está desempregado? Como é que está? O ladrão entrou na casa, levou tudo. Como é que está? Estou na benção. Que benção é essa, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, escuta aí, ó. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus. Deus cuida de mim e de você. Descansa o teu coração. A moça é virgem. A moça está sozinha, o anjo chega perto dela e diz, ô bem-aventurada. E ela se espanta, o Senhor é contigo. E aí o anjo vai dando um recado para ela, você vai ficar grávida. Mas como é que eu vou ficar grávida? Eu não tenho marido, eu nunca... Não. A virtude do Espírito Santo virá sobre você. E você conceberá. Agora José olha para a moça e vê a mulher embaraçada. Ela embaraçada é grávida, né? Uma vez eu fui na Venezuela, fui falar embaraçada na mesa lá, maior complicação. Eu não sabia que embaraçada é mulher grávida. Então ele olha, imagina o moço, irmão, dentro do, e olha para a moça, mas menina, como é que você vai me trair, meu irmão? Escuta aí, ó. Para fazer a vontade de Deus, você tem que pagar preço. Viu? Para fazer a vontade de Deus, você tem que pagar preço. Aí José fala, sabe uma coisa? Eu vou sair de fininho, porque eu não vou casar com essa menina não. Essa menina não é menina séria. Mas, meu irmão, fique tranquilo, se Deus estiver no negócio, Deus resolve tudo. O anjo vai lá e em sonho Deus apresenta, não larga ela não. O que dela é gerado é obra do Espírito Santo. José pega a mulher, mas o diabo, meu irmão, eu fico pensando um negócio. Aí a pessoa fala, mas pastor, senhor, meu irmão, eu sou crente. Pode ser que você não entenda isso, mas para mim é o poder de Deus. Aí a criança nasce, todos os irmãos conhecem a história. Os anjos, vêm lá os magos do Oriente, que é um mistério também. Vai lá, Herodes fica bravo porque diz que nasceu um rei e manda matar todas as crianças. Aí José pega Maria, foge lá para o Egito. Tudo para cumprir as escrituras. Meu irmão, escuta aí, ó. O que Deus falou está falado. O que Deus prometeu está prometido. O que Ele disse que vai fazer será feito. Tarabanavaz. Parece que você vai para lá, parece que você vai para cá. Mas, irmão, fica na presença de Deus. Narás. Não dá a impressão que a gente está fora da direção de Deus? Não dá a impressão? Eu faço tudo certinho e dá tudo errado. Dá nada errado não, meu irmão. Não está nada errado não. É que Deus está colocando no eixo certinho. Deus está calibrando. E o irmão está pensando, fica em paz, irmão. Quando Deus está trabalhando na sua vida, fala, Deus, estou aqui, faz o que o Senhor quiser. Ele joga você para lá, joga você para cá. Eu ouvi um hino, pedacinho do hino hoje à tarde, e disse o seguinte, mesmo lá na casa do oleiro, o Senhor está cuidando. Às vezes o vaso está tudo trincado, tudo quebrado. A gente, como diz o pastor, nós estamos arroz de terceira, acabado. Meu irmão, fecha os teus olhos, se joga na mão do Todo-Poderoso e descansa, lançando sobre Ele toda a sua preocupação, que Ele cuida de nós. Aí o que acontece? Aí nasce Jesus, Jesus cresce, todas as profecias cumprindo, Jesus indo ao Egito, Jesus na cidade de Nazaré, com 30 anos, Jesus começa seu ministério, separa os homens, com 33 anos, tudo cumprimento profético.
Judas Iscariote foi lá, traiu Jesus, mas estava tudo registrado aqui. Colocaram Jesus, condenaram Jesus, tudo escrito. Levaram Jesus ao Calvário e lá está Jesus Cristo. Bate o prego na mão de Jesus, porque a ideia que a gente tem, que a crucificação foi só com Jesus. Não, meu irmão, a crucificação naquela época era coisa normal, natural, era a pena capital. O cidadão era julgado, o crime dele era horrendo. Diante da Constituição ali dos romanos, eles batiam o martelo e pronto, e mandava para a cruz. E aí Jesus vai à cruz, lá está Jesus na cruz. Bate o prego na mão de Jesus, coloca-se uma coroa de espinho e Jesus é levantado na cruz. A Bíblia diz que Jesus na cruz diz que ele sentiu sede e ele pediu água e deram para ele vinagre. Mas Jesus ali na cruz, sentindo a dor do meu e do teu pecado que estava sobre ele ali, ele diz assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque o meu e o teu pecado estava sobre Jesus naquele momento. Deus não tem comunhão com o pecador, ele se fez maldito no meu e no teu lugar. Por isso que nós precisamos aceitar a Jesus, porque ele é a substituição da nossa condenação. Quem deveria ser condenado seria eu, mas Jesus é o substituto. Ele só tem valor, a substituição, quando eu digo, eu recebo, eu aceito esse plano que Deus estabeleceu para me libertar da condenação eterna. É por isso que no final da pregação nós perguntamos: quem quer receber a Jesus? Isto é, quem quer receber aquele que substituiu, que morreu na cruz, no meu e no teu lugar. Aquele que nos libertou da condenação eterna. Aí Jesus está lá na cruz. E ele diz assim: Deus. E aí ele fala, e eu vou falar o meu nome, você fala o seu. E Deus, o Senhor Jesus diz: Pai, a obra que eu vim. Quando eu falar o meu nome, você fala o seu. A obra que eu vim fazer em favor do Joinville, eu já terminei. E entrega ao Espírito. Agora esse grupo de homens e mulheres aqui, quando ouve isso, fala aleluia, sente alegria. A pessoa que não entende isso é tudo maluco. E é mesmo, somos loucos por Jesus. Eu gostaria nessa noite de fazer uma pergunta. Existe alguém no nosso meio que acredita nisso que eu acabei de pregar? Que acredita que Jesus Cristo morreu na cruz, foi por causa do meu e do teu pecado? Eu quero saber se tem alguém nessa noite aqui que se reconhece pecador e que gostaria de ficar livre do seu pecado diante de Deus e receber o remédio que Deus preparou para nos livrar do pecado, o antídoto contra o pecado, que é o sangue de Jesus derramado no Calvário em meu e em teu favor. E você gostaria nessa noite de pedir para Deus te receber como filho, porque a Bíblia diz que Jesus dá o direito de o homem se tornar filho de Deus. Filho tem direito à herança, bastardo não tem direito a nada. Jesus não quer somente perdoar o teu pecado, Ele quer escrever o seu novo nome no livro da vida. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, que haverá o julgamento, e abrirão-se os livros, e abrirão os livros da obra, e o livro da vida. Tudo aquilo que o homem e a mulher pratica, às vezes escondido, ninguém sabe, a polícia não sabe, o pai não sabe, o marido não sabe, a mulher não sabe, os filhos não sabem, ninguém sabe.
mas Deus sabe e no livro das obras está registrado. Só tem um jeito de apagar o que está escrito lá, é você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí o seu nome, que estava no livro das obras, ele vai estar escrito no livro da vida. E você vai ter direito de morar no céu e viver eternamente com Deus. Tem alguém no nosso meio nessa noite que crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados e quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e dizer nessa noite: pastor, eu quero entregar minha vida para Deus, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Levanta a sua mão junto com a minha em sinal de aceitação. Tem alguém nessa noite que quer receber a Cristo Jesus como Senhor da sua alma, pedir perdão? A igreja quer orar em seu favor nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite gostaria de dizer: Senhor, eu quero voltar à tua presença, eu quero pedir perdão de tudo aquilo que eu tenho praticado, como filho pródigo, voltar à casa do Pai. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus os abençoe.